Existem três formas básicas, três sistemas, três métodos de trabalhar com os espíritos goéticos. Como nós estamos tratando com Lucifugio e Hofocali, eu resolvi dar uma explanada nesses métodos. O primeiro é o método salomônico. O segundo método é chamado de método demonológico ou demolatria. E o terceiro método é conhecido como método ou sistema luciferiano, que mais propriamente deveria ser chamado de sistema satanista de conjuração de espíritos goéticos. Eu irei abordar só o sistema salomônico e o demonológico. Eu vou deixar a parte do sistema método satânico luciferiano em outra oportunidade, porque não é o momento agora, ficaria muito extenso o vídeo. Então, abordando e fazendo esse contraste, mas em outra oportunidade ficaria mais fácil entender o método satânico, ok? O sistema salomônico ele está muito bem codificado nos grimórios medievais, nos grimórios europeus da época medieval, da época renascentista, está tudo lá, né? Nesse sistema, os demônios são servidores do magista, que está sob a proteção de Adonai. Ou, nos grimórios puramente cristãos, o magista está sob a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, esse sistema salomônico, o mago ordena e comanda os demônios que são seus servidores. Né? O mago está sob a proteção de uma força superior, né? Que os hebreus chamam de Adonai e que os cristãos, em geral, chamam de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como eu disse. No sistema salomônico, os espíritos são conjurados, são subjugados e colocados sob a vontade do magista. Eles são servidores do magista. Agora vamos falar da demonolatria, né? Fazendo um contraste com o sistema salomônico, né? A tradição demonólatra, cuja tradução seria adoração aos daimons ou adoração aos demônios, mais literalmente, estabelece tudo ao contrário, né? Você não deve ameaçar, conjurar demônios. Por que não? Porque os demônios são deuses antigos e esquecidos, abolidos, perseguidos e subjugados pela religião cristã, né? Então, os demônios, eles são demônios porque foram transformados em demônios pela cristandade, mas na verdade eles vieram dos antigos deuses pagãos, né? Então, eles foram transformados em demônios ao longo da história, e eles ainda guardam resquícios, né, de seus cultos antigos, né, onde eles eram adorados, né, venerados como deuses. Então, eles caíram, digamos assim, em, vibração, mas não por culpa deles mesmos, mas porque a tradição judaica cristã assim o fez. E eles devem ser cultuados novamente de forma devocional. Então, a demonolatria, né, que é a adoração dos demônios, ela faz culto aos demônios, né, de adoração. Ela não entende ou enxerga os demônios como algo ruim. Então, na magia salomônica tradicional, que é de viés judaico-cristão, ela entende os demônios como anjos caídos, né? Como anjos caídos. Então, na prática, são demônios. E esses demônios são responsáveis por todo o mal no mundo. Eles inclinam o homem, a humanidade, à maldade. E todos os vícios, perversões, guerras, né? Crueldades, né? São ventiladas pelos demônios, que inclinam o homem a fazer o mal. Isso na visão judaica cristã, tá? Então, por isso que na magia salomônica, também por isso, tá? Mas não só por isso, existe um controle muito grande dessas entidades, né? Que devem ser policiadas o tempo todo, né? O mago se utiliza de vários instrumentos, né, recursos, para manter o controle do ritual, para que o demônio não ataque ou não saia do seu controle. Para um demonólatra é diferente, né? Como eu disse, para ele, os demônios são deuses antigos e esquecidos que foram abolidos, né?
pela cristandade ou pela tradição judaica cristã e que hoje deve ser recolocado em seu lugar de direito, como deuses, deve ser realizadas oferendas, né? Ritos propiciatórios, para que ele atenda os pedidos do devoto. Então é um culto devocional. Na verdade, muitos desses demônios podem sim ser rastreados em suas origens, né, aos antigos panteões pagãos, egípcios, babilônicos, sumérios e hititas, né? Então, os demonólatras não estão errados ao apontar que a origem dos demônios são antigas divindades pagãs esquecidas, perseguidas. Isso eles não estão errados, tá? E nós vamos ver que os dois sistemas têm coisas boas a oferecer. Os dois sistemas se complementam. Nenhum dos dois é excludente, né? Mas também os dois têm as suas limitações. Por exemplo, o demônio fêmea Astaru, no Grimório Goetia, era uma deusa cananeia. Tá? E ela também foi a divindade Astarte dos fenícios. E entre os povos de Israel antigos, né, os israelitas, ela foi chamada de Asherá, a esposa de Yahvé. Então você vai ver que Astarô, deusa cananeia, né, Astarte, Asherá, ela tem relação também com a Vênus Afrodite, né, dos gregos. Então, ao longo do tempo vão ocorrendo mutações, né, em termos de religião, o povo vai suprimindo e vai subjugando o outro, através de guerras, através de conquistas, né? E, na verdade, essa questão da demonização dos deuses não ocorreu exatamente com os povos cristãos apenas, né? Muitos deuses antigos foram subjugados e transformados em deuses menores e até demônios pelos próprios pagãos em suas guerras por causa de conquista de território, por questões ideológicas e até religiosas. Quando um povo conquistava o outro, o panteão mitológico daquele povo conquistado muitas vezes era subjugado e posicionado numa categoria inferior, né? Onde alguns deuses eram aceitos e absorvidos pelo panteão conquistador, os povos conquistadores, e outros eram subjugados, outros caíam em termos de status e eram transformados em demônios ou deuses menores, né, elementais. Isso aconteceu ao longo das eras, né? Os povos judeus e os cristãos, eles pavimentaram tudo. Todos os deuses antigos são demônios, mas a questão da demonização sempre aconteceu na história da humanidade, quando um povo conquistava o outro, ou quando uma civilização decaía, né, em termos de cultura, em termos de religião, e outra suplantava aquela civilização. Os deuses eram esquecidos ou transformados em deuses menores. Isso sempre aconteceu, tá? Também temos Beuzebu, né, nos grimórios salomônicos. Beuzebu é considerado pelos cristãos como o príncipe dos demônios. Na verdade, era uma divindade tutelar dos filisteus e também adorada pelos antigos israelitas. Ele vem de Baal. Baal é uma divindade antiga, tá? Ligada às montanhas, relacionados a cultos de fertilidade, de vegetação, né? Anteriormente, então, Beuzebu, como Baal, era uma divindade, né, que foi transformada em demônio. Então, para os demonólatras, os demônios devem ser adorados, você nunca deve ordenar, subjugar demônios, sob qualquer pretexto. Muito diferente da magia salomônica tradicional, onde você deve lidar com os demônios através de conjuros, ameaças, né, e até mesmo chantageando. É muito diferente do sistema demonólatra, onde você deve prestar culto de oferendas, você deve pedir assistência dos demônios através de orações, através de preces, né? São dois sistemas muito diferentes entre si e contraditórios. Em resumo, um demonólatra, ele não conjura um demônio, ele invoca um demônio. Na magia salomônica é diferente. Você deve invocar anjos ou forças superiores para forçar os demônios a obedecer você. Então você invoca sim, mas você invoca Adonai, você invoca anjos, você utiliza nomes hebraicos de poder para controlar e constranger os demônios, né? A palavra certa é constranger os demônios a serem fiéis ao magista, ao sacerdote que está conjurando. O mago nunca se coloca à frente diretamente
controlando os demônios, sempre através de forças superiores, sejam deuses, sejam anjos, sejam nomes hebraicos de poder, seja Adonai. Na demonolatria, você não desenha um círculo para se proteger de forças exteriores, como é na magia salomônica. Você desenha um círculo para criar um espaço sagrado onde você possa adorar seus demônios, né? Você pode realizar seus cultos devocionais. Então, daí vemos outro contraste, o círculo mágico, que é um procedimento comum na magia salomônica, mas que é desenhado, que é criado para proteger o mago de influências exteriores, né? Perturbações exteriores. Na demonolatria, não. Né? O círculo é um espaço sagrado, é um local de culto, é diferente em termos de perspectiva. Ou seja, no sistema salomônico, você conjura e ordena os demônios. No sistema demonolatria, você tenta convencer o demônio através da persuasão. Ou seja, você tenta emular o demônio, estimular ele, né? Incitar para que ele compareça e atenda seus pedidos, né? É como um diálogo, tá? Como uma oração mesmo, não? Então ele tenta persuadir a entidade e não tenta controlar sob hipótese nenhuma, como fazem os magos salomônicos. Então agora chegou o ponto de alguém perguntar: qual o método que nós da OLN, da Ordem do Lótus Negro, utilizamos para trabalhar com os demônios, para trabalhar com o Sifug e Hofokari, em especial, já que é o foco desse trabalho, né? Bom, eu acredito que tanto os demonólatras quanto os magos salomônicos, eles são limitados em seus conceitos, tá? Eu acredito que ambos abraçam conceitos ultrapassados sobre o que são os demônios e como trabalhar com eles. Nós devemos ir além dos demonólatras modernos, mas também devemos ver além dos preconceitos dos magos dos séculos XVI, XVII, XVIII, né, que escreveram os grimórios. Por exemplo, eu entendo o círculo mágico como um espaço sagrado realmente, e como um local onde eu posso concentrar minhas energias, as energias que eu estou invocando ou conjurando durante o trabalho. Só vai entrar dentro dos limites do meu círculo mágico as forças ou entidades que eu ordenar, nada além disso. O círculo mágico traça um limite entre um universo paralelo, que é o universo mágico que eu estou criando, e o universo material comum, né? O universo físico externo, né? O verdadeiro magista trabalha no astral. Então, o círculo mágico, ele é uma cápsula que projeta a consciência do mago, né, nas dimensões astrais. O círculo mágico tem uma utilidade muito clara. Ele serve para proteger o magista de forças ou entidades antagônicas que podem querer atrapalhar o processo ritualístico, a operação mágica, mas ele também serve como um container, né, onde eu concentro todas as minhas energias, aquelas energias que eu desejo trabalhar durante a operação. Eu também utilizo o pentagrama de Salomão no meu peito, como os magos medievais utilizavam. Ele é muito útil, porque ele serve como uma proteção extra, né? Caso alguma entidade antagônica tente me obsidiar durante o processo, ou mesmo que uma entidade ou força não convidada tente invadir o meu círculo, né? Então o pentagrama fica pendurado na altura do meu plexo solar, né? Aquilo que os hindus chamam de chakra manipura, ou manipura chakra. É um centro de energia vital que é o intermédio entre os chakras superiores e os chakras inferiores. E como os antigos samurais sabiam, é aqui que se concentra o Tandien, a força vital do homem e da mulher. Então, proteger essa área é fundamental, porque os antigos sabiam que toda energia antagônica, contrária, toda energia virulenta, ataca primeiro o chakra do plexo solar, que é justamente o chakra manipura, né? Então essa área deve ser protegida. Os samurais protegiam essa parte que eles ligavam que eles relacionavam a energia vital do homem e da mulher com a bandagem, entendeu? E isso não é um hábito pueril, né? Ele é muito útil. Então proteger essa região, como os magos cerimoniais sabiam, é muito importante. Gente, ninguém está livre de uma entidade contrária ou antagônica ou diferente daquela que você conjurou venha a tentar sabotar o seu ritual, tá? Por isso que esses instrumentos, esses recursos da magia cerimonial não são obsoletos. Eles foram
desenvolvidos, né, com ciência daquilo para que eles são projetados. Então, eu não nego a parafernália da magia cerimonial, mesmo simplificando a instrumentação, eu utilizo. Nada na magia cerimonial foi feito por acaso, né? Foi tudo feito com muita ciência, daquilo que pode ser útil ao magista, ao sacerdote, que está trabalhando ao conjurar forças e potências desconhecidas. Porque, gente, muitas dessas forças, entidades, né? Aliás, praticamente todas elas, né, pertencem a panteões antigos, né? Cujos cultos, cujas fórmulas de devoção, de aproximação e de, digamos assim, manipulação dessas forças, né, ficaram lá atrás, ficaram esquecidas. Então, quando você lida com potências, energias e espíritos que pertenceram a outras egrégoras religiosas que não a nossa, ter um pouco de proteção é fundamental. Por mais que você tente, eu vou fazer um renascimento do antigo culto sumeriano, não tem como você resgatar a antiga religião egípcia, né? Ficou lá atrás, esquecida, né? Seus sacerdotes estão todos mortos sobre as areias do deserto. Não tem como você falar essa é a religião quemética primitiva. Não é religião egípcia primitiva, não é. É uma revitalização moderna, né? Um pálido reflexo do que foi o culto egípcio na antiguidade, do que foi o culto sumeriano, do que foi o culto hitita ou grego, né? Então nós devemos antenar que esses procedimentos de segurança utilizados na magia cerimonial, eles não são inúteis, eles foram feitos, né, para garantir o bom desempenho do magista durante os trabalhos. Mesmo porque os próprios egípcios, os próprios babilônicos, os próprios gregos antigos utilizavam esses recursos de proteção. Eles não faziam as coisas assim de cara limpa, não. Quando eles trabalhavam com deuses quitônicos, né, deuses do submundo, que é equivalente aos nossos demônios hoje, eles usavam seus mecanismos de segurança. Eles utilizavam seus anteparos, né, de proteção, seus amortecedores energéticos. Utilizavam faixas com filácteros amarradas na cintura, no pulso, anéis de proteção, faixas na cabeça para proteger o ori. Não é assim do jeito que o pessoal pensa, não. Mas é devoção. Não. Eles tinham a parte devocional, mas tinha também a parte de que eles conjuravam, que eles lidavam com forças, digamos, nada amistosas e que eles se protegiam. E por que nós hoje não podemos fazer isso? Isso porque as coisas podem sair errado durante o ritual, tá? Nós estamos falando de magia, nós não pertencemos mais a essas egrégoras religiosas que nossos antepassados cultuavam. Então, um certo grau de proteção é desejável e necessária. Mesmo porque, como eu disse, a magia verdadeira se realiza no plano astral, tá? E quando você dá os primeiros passos na magia, você desperta a sua atenção consciente no plano astral, né? Você é como uma luz brilhando no astral, né? O seu duplo se projeta no astral, querendo ou não. Existe uma semiprojeção da sua consciência no astral. Isso atrai todo e qualquer tipo de entidade habitante do astral. E nós sabemos que nem todas as entidades do astral são boazinhas, né? São compreensíveis, né? Elas podem se sentir ameaçadas por você estar invadindo o território delas. Então, por isso as proteções, por isso os símbolos, por isso um sistema de comunicação e de interpretação do astral, como a Cabala, por exemplo, que é um código, né, que é um sistema decodificador do astral, você deve utilizar, né? Porque você está penetrando um território desconhecido. Você pode atrair correntes de forças desconhecidas. Por isso que muitas pessoas desistem da magia logo no início, porque vai invocar o arcanjo Micael e junto com o arcanjo Micael vem outras forças que podem testar o projeto de mago. E aí a pessoa vem, desiste, mas eu invoquei o arcanjo Rafael ou Micael e aconteceu um monte de coisa ruim na minha vida, não sei o que lá, porque para a luz habitar, para a luz descer, antes vem a escuridão. Saber separar, ter a capacidade de separar, de selecionar e, digamos, isolar uma energia, uma entidade para trabalhar com ela, não é uma tarefa tão simples assim, porque nós estamos tratando de manifestação de seres espirituais. Isso é uma outra diferença da demonolatria comum. Na demonolatria, você não conjura uma entidade para se manifestar, né? Você invoca apenas. Existe uma grande diferença entre invocação e evocação, né?
Então, no sistema que utilizamos, nós trabalhamos com os dois métodos ao mesmo tempo, tá? Você tem que invocar certas forças para que essas forças ajudem a você a evocar ou conjurar forças menores, ok? Falamos de invocação. Eu acredito que você deve ter uma cabeça de falange para você lidar com as forças inferiores. Deve ter sempre digamos assim, uma força à frente. É como se fosse o boi que comanda a boiada. Sempre tem um boi que conduz os outros bois ao longo do caminho, né? Isso no Pantanal a gente vê. Tem um boi que é líder. E atrás desses bois, que são líderes, né? 2 ou 3, vai toda a boiada. Então, acredito que você deva ter sim uma cabeça de falange, que é uma força superior que possa ajudar você a comandar uma linha de energia específica, uma corrente de energia específica. Essa força superior não necessariamente deve ser Deus, Yahvé ou anjos. Pode, inclusive, ser uma divindade quitônica, um Deus quitônico, né? Os antigos trabalhavam muito conjurando deuses do submundo, colocando à frente deuses quitônicos, como, por exemplo, Hecate Erixkigal, ou Hermes Quitônios, ou Anpu, que é Anubis, né? Eles colocavam esses deuses que comandam as forças submundas à frente. Esses deuses, às vezes, também eram meio demônios, né? Ou eram entendidos como demônios, como, por exemplo, Agatodaimon, que era um daimon, um demônio, mas considerado um demônio benéfico, ou um demônio bom, né? Que era o guia do magista, ou quando a pessoa se dizia dirigido, né? Guiado por uma força benéfica, dizia que ele tinha um bom daimon, né? Um Agatodaimon que o guiava. Os demônios, como qualquer outro ser da categoria de seres astrais, eles têm a sua própria hierarquia de comando, né? Existem demônios e existem arquidemônios, né? Demônios superiores e demônios inferiores. Lucifug mesmo é um demônio intermediário, tá? Ele não está na categoria dos grandes demônios, como Lúcifer, Beelzebul, Astarô, né? Mas ele também não é um demônio inferior. Ele media, ele está numa posição intermediária entre os grandes demônios, daquilo que a gente chama de maioral, que é a trindade Lúcio, Beelzebul e Astarô, né? E os demônios inferiores a eles submetidos. Existem demônios e arquidemônios. E os demônios inferiores podem ser conjurados, né, através da invocação ou da conjuração dos demônios superiores. E esses demônios superiores, eles podem ser atraídos à presença do mago utilizando fórmulas semelhantes àquelas descritas nos papiros mágicos gregos. Nos papiros mágicos gregos, um deus quitônico, né, que equivale aos arquidemônios dos grimórios judaico-cristãos, ele era chamado à presença do mago através da persuasão, através de oferendas, através de ritos propiciatórios, né? Então, nesse momento, você conjurava uma entidade superior para que ela comandasse seres ou entidades inferiores, tá? Isso era um procedimento comum, mas veja, existem duas formas de invocação. Uma é através da adoração, né? Quando você realizava ritos propiciatórios, oferenda aos deuses, né? Eles compareciam. Eles eram compelidos a comparecer, como Iamblico dizia, através de ofertas, oferendas, preces. Então, uma forma de invocação é através da oração, é através das oferendas. É o método devocional. Mas existe outro método de invocação que é descrito nos papiros mágicos gregos e que tinha sua origem nos rituais da magia antiga, né? Que é a invocação através da assumir a forma Deus, onde o magista se identificava com a potência superior divina e através dessa identificação ele se tornava o Deus invocado e comandava os deuses inferiores ou as potências inferiores ou da mesma vibração daquele Deus que era invocado. Então esse é um outro método e que nós vemos muito nos papiros mágicos gregos. Existem registros nos papiros mágicos gregos, que são a série de manuais de magia,
que vão do século 2 a.C. até o século 3, 4 após Cristo ou depois de Cristo, existem registros onde o magista, o sacerdote, invocava o Deus, né, o seu Deus preferido, o seu Deus tutelar. Ele dizia assim: venha para dentro de mim, entre dentro de mim. Ele convidava o Deus para habitar o seu tabernáculo de carne, né? Para que através dessa assunção de forma divina, assunção de forma a Deus, ele comandasse as potências inferiores. Esse é um método, digamos assim, muito elevado, né? Superior de invocação, né? Então, descrevi os dois métodos de invocação, né? Um é através da adoração, através de oferendas, outro através da assunção de forma a Deus. Os dois métodos necessariamente não precisam ser, digamos assim, contraditórios entre si. Eles podem se complementar, inclusive. Hoje nós costumamos falar, né, que a conjuração aos demônios, né, a conjuração aos demônios da Goitia, é uma invenção da tradição judaica cristã. Mas se você for estudar os PGM, que é os papiros mágicos grego-romanos, né, como eu disse, que vão do século 2 a.C., 2, 3 a.C., a 2, 3 após Cristo, você vai ver muita conjuração, muita técnica que envolve ameaça e até suborno aos deuses para que eles compareçam e para que eles atendam os pedidos dos magistas, dos magos daquela época. E esses são manuais de magia de origem pagã, tá? Que tem elementos também da primitiva religião cristã no meio, né? Algumas vezes utiliza Yeshua, a palavra Jesus, algumas vezes. Quando eles utilizam nomes de poder cristãos ou hebraicos, é para subjugar e é para controlar as entidades, né? Nunca é para como um ato de piedade ou como um ato de devoção, tá? É para controle mesmo. Então, nesses PGMs, você vai ver que os magos utilizavam de muitas ameaças, chantagem, suborno, inclusive suborno, para obrigar os deuses a obedecê-los e a realizar seus pedidos. Sejam esses pedidos desde uma cura espiritual, tá? Um feitiço de amarração, um ritual de abertura de caminhos, rituais de litígios judiciais, tá? De busca por justiça. Todas essas necessidades humanas que as pessoas buscam hoje na magia, em geral, já existiam naquela época. E nesses rituais dos PGM, você vai ver lá, né? O mago ameaçando os deuses, conjurando através de ameaças e até chantageando, negociando com os deuses, como nós fazemos hoje, ou como a magia cerimonial salomônica faz até hoje com seus demônios.